Olá, seja bem-vindo a mais um Espiritualidade. E hoje a gente vai receber um babalorixá do candomblé, de raiz queto e da família Axé Opô Afunjá. Além disso, ele é professor de artes, pesquisador de arte e educação e também um ótimo ator. É com grande prazer que eu recebo aqui o meu amigo Bruno Bacelar. E aí, Bruno, seja Bom, bem-vindo. tudo bem, muito Tudo bom? obrigado. Imagina, eu que Maravilha. agradeço a sua predisposição para estar aqui para bater esse papo, né, sobre um assunto tão importante, Que sobretudo hoje em bom. dia, né, que a gente está revivendo, assim, através de vários eventos, um processo de preconceito muito grande, né? Sim. A gente vai conversar um pouco sobre isso, vai desenvolver esse assunto, né? Mas eu quero agradecer e te dar as boas-vindas por estar Muito aqui. obrigado. Eu que agradeço a É, oportunidade, acho toda oportunidade que se abre para a gente falar um pouco sobre essa questão, né, da religiosidade, do sagrado, das relações de intolerância, no sentido de encontrarmos aí caminhos de mais paz e de mais respeito entre as pessoas, né? A gente fica muito feliz em poder colaborar, né? bacana. É a busca das pessoas de bem, né? Sim. E daquelas pessoas que eu não acredito muito nas pessoas de mal, né? Eu acredito, eu acredito que são pessoas que ainda estão um pouco perdidas, né? Não sabem nem Ah, quem são sem dúvida. exatamente ainda. Então ainda estão tentando se encontrar e nesse burburinho, nessa confusão mental, acabam pegando uns caminhos meio tortuosos e Sim, trazendo prejuízo para outras pessoas que estão tentando fazer uma coisa, verdade. né? Essa série, uma série de espiritualidade, ela foi criada exatamente para a gente conversar em cada um dos episódios com personalidades da espiritualidade, né? Então a Sim. gente vai passando por várias religiões, por pessoas de terapias, né? Já conversei com pessoas que faz terapia de vida passada. Depois eu vou te dar o link do canal, porque você, Maravilha. obviamente, vou te passar o link do vídeo depois, para você divulgar. E você vai ter acesso, vai conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente já conversou aqui, né? Sim. E espero que a gente consiga continuar conversando, porque às vezes nem é muito fácil fazer contato com as pessoas e que elas tenham tempo disponível para um papo, né? A vida é muito É corrida. verdade, né? Tudo muito Pois corrido. E agora, no nosso momento remoto, parece que ficou mais corrido ainda, né? Mas é sempre importante, né? A gente está buscando os encontros, né? Os encontros fazem bem para a alma, os encontros promovem o progresso intelectual, os encontros são essenciais, né? é verdade. Mas então, Bruno, antes de Babalorixá, antes de Candomblé, a gente é amigo há um tempão, né? Te conheço há um Verdade. tempão. Tomamos muito chopp juntos. Sim, bons tempos, Né? nossa, Eu, você, maravilhoso. Vitor, É Cláudio, verdade, na a nossa tenra galera. juventude. Pois é. Eu queria falar um pouquinho sobre você, mas antes, a gente vai começar pelo assunto central e depois a gente Sim. volta à origem disso na sua vida, né? Então, Babalorixá de Candomblé, de raiz queto, da família Axé Opô Afonjá. O que é isso? É Vamos lá. uma trajetória grande. Bom, primeiro explicando, né, que eu acho que é importante para o brasileiro em geral e para todos, né, em geral, Para mim, existe inclusive, uma. eu sou muito ignorante. Às vezes eu falo que isso é um bate-papo para as pessoas que entendem, mas também para as pessoas que são ignorantes desse assunto. E aí é bom frisar, incluso eu. O objetivo também dessa série é me dar cultura além do que eu já tenho.
Sim, que é muito sim. pouco. Eu considero muito pouco. Eu quero muito mais, entendeu? Mas A vamos gente lá, vai explique isso trocando um para a pouquinho que gente a aí, que gente tem, né? eu estou muito interessado, e eu acho que muita gente que vai assistir e está assistindo, né, também vai ficar super curiosa de ouvir o que você tem para contar para a gente aí. Né? Não, maravilha. Bom, assim, fazendo um panorama rápido, né, a gente tem que pensar a questão da religião, das religiões de matriz africana, do ponto de vista histórico, né? E aí eu sempre proponho, né, quando a gente conversa isso com pessoas de fora do culto, é assim, vamos fazer como se fosse uma aula de história, né? A gente tem que pensar a África da mesma maneira que a gente lembra da antiguidade da Grécia, de Roma e das civilizações do período, né? A África é composta por várias civilizações, né? Várias tribos, digamos assim, mas eu não gosto nem de usar a palavra tribo, porque geralmente essa palavra vem carregada de um preconceito, né? Eu trabalho realmente em reinados, e são reinados com hábitos diferentes, mas com uma religião, digamos, politeísta, ou seja, que acreditava em vários deuses, como Roma e Grécia, né? E que tinham guerras também, como civilizações de Grécia e Roma, onde uma civilização dominava a outra, subjugava a outra, se apropriava da sua cultura, misturava, né? Enfim. É bom Então, frisar também, né, que é muito mais antiga que a nossa cultura europeia. Né? muito mais antiga do que Que só a por cultura isso já ocidental merecia o que a gente respeito que conhece. nós tem. Sim, Né? Já merecia o exatamente. respeito por ser muito mais antiga. A Né? cultura Desculpa te africana interromper. ela é muito, Continua aí. muito mais ancestral, né, do que a cultura que nós conhecemos como antiga, né, advinda da Europa. Uhum. E aí o que acontece é que nesse processo, né, de guerras entre os reinos da África, e quando eu falo reinos, temos que lembrar que realmente tinha toda a estrutura que, quando a gente pensa que existe nas monarquias nórdicas, né, nas monarquias europeias, com reis, rainhas, ministros, é, traições e briga entre famílias, né? Relações de conquistador e conquistado. E é a partir dessa relação aonde começa, né, o sequestro do povo africano, né, para as colônias europeias, né, para trabalhos forçados. E, bom, existia a cada qual a sua religião. Na verdade, são religiões parecidas, de caráter politeísta, ritualística, antropomórfica. São religiões aonde existe a relação do sacrifício, né? Que também existia nas religiões antigas não africanas. E Isso aí a gente até vai falar um pouquinho mais na frente, né? sim, Porque sim, é uma polêmica. essa questão de sacrifício é usado muito como arma por Sim, pessoas preconceituosas, né? Para atacar o candomblé. Né? é verdade. E acho que a gente precisa dessa explicação mesmo para mostrar que não é bem isso. Né? Exatamente. Não é bem isso. Tem todo um sentido por trás e que merece ser esclarecido. Né? E nada melhor do que uma pessoa na sua posição para isso. Né? Sim. Desculpa, só quis fazer esse Não, adendo. imagina. E aí, então, o Brasil ele recebe, né, os africanos sequestrados e escravizados, que vem com a sua cultura e com o seu politeísmo, toda a sua relação de vida, de costumes e de religiosidade. E aí, dentro de todo o processo de aculturação forçada, né, imposta pelo catolicismo da época, a necessidade de, entre aspas, purificar, né, esses pagãos, né, esse desejo que o catolicismo tinha na época e que a sociedade europeia da época tinha de impor a sua cultura como única forma correta de manifestação humana, né? Eles começam a fazer um processo de aculturação
e de imposição da forma que o europeu tinha e tem de enxergar o sagrado, que é através dos princípios, né, dos princípios cristãos. Então, o africano, primeiro, ele vem para cá, né, misturado, várias culturas, né? É como se, de repente, né, vamos escravizar a América do Sul. E aí se coloca numa mesma região bolivianos, argentinos, venezuelanos, brasileiros, né? Nós somos das mesmas Américas, mas com culturas e hábitos completamente diferentes. Então já tinha essa dificuldade, né? E a relação com o sagrado também. E ainda tinha a necessidade de aceitar, né, o sagrado que era o alheio. Alguns povos aceitaram e realmente introduziram dentro da religião africana, e outros trouxeram como uma forma de, né, manter uma relação minimamente diplomática entre os seus senhores. Estou falando tudo isso por quê? Porque a Umbanda, ela é digamos assim, ela é a representação de toda essa relação de aculturação, né? Aonde na Umbanda você tem o nome dos orixás e os orixás, né, enquanto personas sendo cultuados, mas com toda a mítica e a roupagem do cristianismo, né? A Umbanda ela é relativamente jovem, né? A Umbanda, ela oficialmente, ela nasce em 17. Né? Disse que é um ressurgimento da Umbanda, há uma linha que fala sobre isso, que a Umbanda ela era uma religião que existia há séculos e séculos atrás numa região da África mais próxima da Índia, que acabou desaparecendo. Não sei, nunca aprofundei esse assunto, já ouvi essa versão, e que ela acabou desaparecendo e ressurgiu através dos espíritos, né, no início do século XX. Exatamente. Oficialmente, ela é considerada como data de marco da Umbanda, 1917, com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Isso. Mas, na verdade, tem outras questões, né, que já aconteciam antes, né? Se eu for circunscrever ao Brasil, nós temos, por exemplo, algumas nações africanas, como Congo e Angola, que muitos estudiosos dizem que Congo e Angola têm dentro dos seus hábitos, quando eles iam a uma outra tribo, a um outro reino, de praticar ou de promover rituais em homenagem aos senhores daquela região onde eles estão chegando. Então, eles agregavam, né, a divindade ou o ancestral divinizado daquela região e promoviam rituais em homenagem às forças sagradas daquele ambiente, que não necessariamente eram os deuses deles. E que eles agregaram isso aqui no Brasil, e começando pelos ancestrais, né, indígenas, né, que são os nossos primeiros aqui do Brasil. E que aí seria isso o início, né, do culto, do culto a caboclo, toda essa linhagem de culto a caboclo, de Jurema, né, e desses cultos ligados aos ancestrais indígenas. É verdade, e vem se agregando a isso uma série de outras, né? De outras culturas. Essa ligação com o indígena muito forte, né? A Umbanda ela é ligada, né, digamos, nessas quatro colunas, né, que são os orixás, vistos sob a ótica sincrética, né, aonde Nossa Senhora da Conceição é Oxum, São Jerônimo é Xangô, e assim sucessivamente. Os Exus, mas não como nós entendemos na Umbanda, né, e sim os ancestrais, mesmo, pessoas espíritos que foram vivendo aqui no Brasil desde o descobrimento e foram morrendo e foram se agregando
desde espíritos mais contemporâneos, ligados a Lapa, a certas regiões do Rio de Janeiro nos seus primórdios, que são considerados Exus, né? A gente chama de povo de rua, né, na Umbanda, os caboclos e os pretos velhos, que são os ancestrais dos próprios escravizados que, após o seu desencarne, veio fazer esse trabalho de doutrinação, de ajuda, né? Trabalho de medicina, né? Que a gente também precisa entender que, historicamente, o africano e os seus descendentes ficaram abandonados em tudo, né? Não tiveram acesso à cidadania, e muitas vezes essas figuras eram os seus médicos, né? Os seus conselheiros, os seus psicanalistas, né? Então, a gente tem que entender que a Umbanda é uma religião que traz todas essas influências, né, históricas, né, e de várias etnias e períodos. O Candomblé, ele tem uma caminhada diferente. O Candomblé, ele tem, né, como base manter as tradições sagradas da África. Porém, adaptações tiveram que ser feitas, né? Por quê? Por várias razões. Razões históricas, razões de costumes, né? Quando o candomblé ele começa a se reestruturar, né? No final, no século XVIII, quando começa todo o processo de libertação gradual, né, da população africana, aí eu vou me restringir à história da minha família, que é a família Queto, né? Eles começam, os mais antigos, a se reestruturar e tentar organizar. Em primeiro lugar, por quê? Porque na A África, questão o do costume que território tinha é também que... influencia muito, né? Oi? Essa questão do território ser diferente, até as plantas são diferentes também. Isso já Exatamente. aí já forma, já acho que já até já força uma reestruturação também, né? Tínhamos questões de roupa, questões de folhas, questões de localização, questões de costumes, porque o povo africano ele fazia culto a um orixá por reino ou Sim. por tribo. Ainda é assim, de certa forma, né? Então, como que só que a realidade do Brasil era outra, né? Era um Brasil onde as tribos africanas já estavam todas misturadas e aculturadas. Então, precisaria encontrar uma forma de suprir a demanda de todas as ancestralidades, né? Eu tinha que ter um espaço sagrado onde eu pudesse atender o culto a todos os orixás daquelas pessoas que estavam ali reunidas, né? Mesmo sendo da mesma nação. Nossa, olha que Então, maravilhoso, né? Porque o Brasil acabou virando tipo uma nova, como se fosse um novo candomblé, né? exatamente. Mas Porque o com essa candomblé realmente ele é reunião de, considerado brasileiro. nossa, que bacana isso, né? Porque acaba se tornando mais rico, né? Exatamente. Exatamente. A mãe Estela, a falecida mãe Estela de Oxóssi, que foi a penúltima matriarca do Axé Oponfongá de Salvador, antes da atual, né, que é Manhã de Xangô, ela dizia que um terreiro de candomblé é como se fosse, digamos, né, nós temos várias embaixadas, né? É como se fosse realmente um espaço de várias embaixadas, aonde cada quarto de santo representa um reino, né? Uma civilização, um costume. Nossa, isso é bacana Naturalmente, demais. quando a gente pensa no candomblé, né? Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de falar sobre as nações, né? Ah, você é de candomblé? De qual nação você é? Ah, eu sou de Angola. Ah, eu sou de Queto. Ah, eu sou de Jeje. Ah, eu sou de Efon. Representa as regiões da África, né? Então, e o tipo de culto que se praticava. Mas aqui no Candomblé, mesmo quando a gente tem um culto queto, nós também cultuamos orixás de outras nações. Por exemplo,
uma casa de queto tradicional, ela tem, por excelência, a habilidade de cultuar Xangô, de cultuar Oxóssi, de cultuar as esposas de Xangô, Oxum, Inhansã, Obá. Agora, uma casa queto não é especialidade dela cultuar Omolu, Sapatá, Oxumari, que são divindades do Benin, né, do antigo Dahomey. Mas nós tivemos que adaptar isso e nos especializar em cultuar todos esses principais orixás, porque nós cultuamos alguns, né? Porque nós temos muitos mais orixás na história do sagrado na África. Alguns que se perderam na história, outros que não foram trazidos para o Brasil, e nós cultuamos só os principais para a gente. Né? E tem aqueles que Estou falando muito. Não, eu estou achando maravilhoso. Estou tomando um banho de cultura aqui e estou achando fascinante tudo isso, né? Porque é um tipo de conversa que eu já queria até há muito tempo com alguém que entendesse e nunca tinha parado para conversar sobre isso. Mas, Bruno, antes da gente começar, assim, vamos falar um pouquinho de você, né? Porque, afinal de contas, você é a personalidade que está aqui contando sobre tudo isso, e eu acredito que as pessoas têm curiosidade de saber quem é o Bruno, de onde ele veio. Sim. Você é carioca, né? Eu sou carioca, morei uma parte considerável da minha vida no interior de São Paulo, mas sou carioca de Realengo. Olha, eu não sabia disso. Caramba, te conheço há um tempo, eu não sabia que você tinha morado em São Paulo, no interior de São Paulo. Sim. Quando a gente Exatamente se aonde? conheceu, eu tinha acabado de voltar de Campinas. Campinas. Ah, já fui muito a Campinas. Trabalho, fazer comercial, essas coisas todas. Sim, sim. E como é que foi esse teu contato assim com o candomblé? Assim? Veio da família, veio de uma relação de família, ou foi uma busca posterior? Como foi isso? Você Na era criança? verdade, eu sou filho de pais separados, eu morava com a minha mãe, né? E até os 7 anos de idade eu morei numa casa com a minha avó, minhas tias, minha mãe, minhas primas, enfim. E minha avó era mãe de santo de Umbanda. Ela era mãe pequena, foi mãe pequena, inclusive, durante muitos anos, de uma casa de Umbanda muito grande em Padre Miguel, chamada Cosme Damião, Nossa, aonde ela era mãe... famosa, né? É Oi? famosa, né? É famosa. Essa Eu já casa ouvi foi falar. famosa porque minha avó era, digamos assim, era a segunda pessoa da casa, né? E aí a Lorixá era chamada Dona Nair Trindade, que era irmã carnal do fundador da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ah, Então, essa história já foi contada em algumas histórias da Mocidade, em sambas, né, inclusive. E lá, inclusive, um dos ogãs dessa casa onde minha avó era muito pequena era o mestre André, né, o famoso mestre André. Então, só que aí essa senhora veio a falecer, minha avó foi para uma outra casa, mas continuou sendo uma liderança de Umbanda. E eu vivi a minha religiosidade na Umbanda, né? Só que mais tarde, um pouco antes de eu voltar para o Rio, eu comecei a ter o meu chamamento, que no início a gente não entende, mas enfim, eu fui embora para Campinas, vivi lá a como minha é vida isso? Assim? toda. Como é essa coisa do chamamento? Estou te fazendo as Bom, perguntas que as pessoas fariam, né? Porque as não, com pessoas vão lá, o certeza. que é isso? Do que ele está falando? O que é um chamamento? Como é O isso? Como se dá isso chamamento, na vida de uma pessoa? o chamamento para a espiritualidade, aí eu estou falando de um fenômeno que também acontece para aqueles que vão, que seguem a Umbanda ou que prosseguem até o kardecismo, você começa a ter uma relação com o invisível que é um pouco diferente das pessoas comuns, né? A gente começa a ver coisas, sentir coisas, sonhar coisas que não são comuns acontecer, né? E geralmente isso acontece na infância. E aí você começa a tirar o sossego dos pais, né? E como é que Que foi foi o isso que com você? aconteceu. Que tipo Eu tinha muito pesadelo, eu via muita coisa, eu sentia muita coisa. Chegou um período da minha vida de 10 anos de idade, um pouco antes, 8, 9, que eu já não dormia mais, né? Que eu ia dormir
eu via coisas, eu sentia, e aí eu acordava chorando, gritando, ia para o quarto da minha mãe. Chegou uma época que eu só conseguia dormir bem, eu dormia no chão, do lado da cama da minha mãe. Eu não era o único momento que eu tinha um pouco de paz, assim, né? Talvez porque a figura materna, para nós que somos espíritas, é muito importante em todos os pontos de vista, né? A Como mãe é que tem era? uma... Mas dá um exemplo da gente, pra gente aí, de como eram esses sonhos. Você lembra de alguma coisa? Lembro, nossa, Como são era esse conteúdo? inesquecíveis. Como é que era esse conteúdo? Eu sempre fui muito perturbado por espíritos ruins, né, que a gente chama, né, assim, popularmente. Todo Então, mundo que é médium, eu... né, que não tem um trabalho no sentido de educar essa mediunidade, fica meio que aberto para tudo, né? Exatamente. Eu chamaria, Porque né? Uma nós uma escuridão espíritas, ali, né, né? nós acreditamos que, como na vida, né, no mundo, a gente tem, né, pessoas legais, né, eu, você, um monte de gente por aí. Se a gente vai aí na rua, a gente cruza com gente de todo tipo, gente que mata, gente que rouba, gente que mente, gente que faz todo tipo de maldade, né? A gente, ninguém vem com tabuleta no pescoço. E quando você tem uma espiritualidade que não é trabalhada, é como se você deixasse a porta da sua casa aberta para quem quiser entrar, né? E aí é mais ou menos isso que acontece com quem está nesse início, né? Uhum. E esses pesadelos que eu tinha eram pesadelos de pessoas vindo tentando me matar, e que saíam de lugares estranhos, pessoas saindo de dentro da terra, essas coisas quase que Filme, típicas de né? filme de terror, né? Oi? Filme de terror, é isso que eu ia falar. E o mais interessante é que eu acordava, né? Porque nessa época eu era católico, embora eu tivesse na minha família, né, toda essa influência de Umbanda, a minha mãe foi seguindo minha vida daquele padrão, né? Vai fazer catecismo, vai fazer primeira comunhão. É Então eu coisa do era brasileiro, católico. né? Eu sou católico, mas está lá no terreiro de Umbanda, está lá, circula em tudo, né? Exatamente. O nome, né? A minha outra avó, que era mãe do meu pai, era tipicamente uma católica brasileira, né? Ela ia à igreja todo domingo, e ela tinha no quarto dela foto do João Paulo II e a imagem do Preto Velho, né? Então, o brasileiro tem muito isso, né? O brasileiro é fenomenal nisso, né? A gente consegue É, fazer o que nenhum povo no mundo faz, né? com Que é esse certeza. sincretismo, essa mistura e tá tudo bem, É um né? Isso é poder muito legal, agregador muito grande, né? isso Que é nós muito temos. bacana no Brasil, né? E aí eu fui tendo todas essas dificuldades, levei essas questões para a Igreja Católica. O padre, naturalmente, mandava rezar, e tanto que até hoje eu sou um sacerdote candomblé, mas na minha Uhum. vida pessoal eu rezo as orações católicas por um hábito mesmo de vida. E, embora a minha avó fosse muito religiosa, a minha mãe já não era muito. A minha mãe respeitava a espiritualidade da minha família, mas não era uma frequentadora, né? Era uma mulher mais das exatas, né? Uma contadora, uma pessoa muito, né, muito cartesiana. É Então, engraçado ela que via... nisso a gente é muito similar, assim. A minha mãe também não era uma pessoa religiosa, mas a minha tia-avó era médium de Umbanda. Assim, Então tinha uma convivência curiosa, sabe? Porque a minha mãe foi criada pela minha tia-avó, assim, porque ela perdeu a mãe muito novinha e foi criada pela minha tia-avó, e minha tia-avó era totalmente dentro da Umbanda, né? assim, Então isso meio que circulou com muita facilidade na minha família. Então eu nunca tive atrito, né? Eu assim, sempre tive um contato muito tranquilo com a Umbanda, apesar de ter amigos católicos, amigos protestantes. assim. Às vezes para eles era mais difícil lidar com isso. E, de certa forma, para mim, durante um bom tempo, foi difícil entender por que era difícil para eles. Para mim era uma coisa muito natural, né, ter Sim, tudo misturado, sabe? Não tinha essa dificuldade. exatamente. Porque isso é da nossa identidade, né? Às vezes, aqui mesmo no nosso dia a dia, no atendimento às pessoas, elas têm muita dificuldade.
Naturalmente, às vezes, a gente precisa fazer uma certa divisão e alguns esclarecimentos, Aham. porque, na prática, o candomblé ele não tem, né, no seu ritual, né, do seu dia a dia, esse encontro tão presente como é na Umbanda, que os seus cânticos são em português, que você tem, né, como espaço sagrado o espaço do altar das imagens católicas. Isso dentro do candomblé já não é dessa forma. Mas assim, a cabeça do brasileiro ela funciona nesse encontro, né, e com muita naturalidade. Eu acho que o antagonismo só aparece a partir da ascensão das igrejas neopentecostais, talvez, né? Mas a Igreja Católica teve um momento lá no século XVIII, no século XIX, no início do século XX, até o meio do século XX, aonde havia uma perseguição, né, patrocinada pela sociedade e pela Igreja Católica. Mas depois isso mudou de figura, eu acredito, né? Mas Bom, então, como que aí o candomblé entrou na sua vida, já que você estava totalmente inserido na Umbanda? Como é que surgiu? exatamente. A Umbanda ela veio na minha vida para trazer essa paz, né, de toda essa turbulência que começou a surgir na minha vida desde os 8 anos de idade. Eu continuei morando em Campinas até os 18, né, 17 para 18. E aí quando eu vinha para o Rio, eu frequentava a casa de Umbanda, aonde eu fui muito feliz, aonde eu aprendi muita coisa e aonde eu construí o que hoje eu sou, né? Aí chegou com 15 anos, aí eu já vinha para o Rio, geralmente eu vinha quinta, sexta, sábado, voltava no domingo. Eu não queria mais frequentar a religião, eu queria frequentar a vida, né? Como todo bom adolescente. Aí eu acabei fazendo um afastamento, né, da religião, Eu acho que porque eu todos nós passamos por isso, né? Eu acho muito engraçado, né? Aquele curti a momento onde a gente vida, afasta imagina. a espiritualidade e de repente, do nada, a espiritualidade volta com toda a força. Porque ela continua, porque nós acreditamos que a espiritualidade, né, ao contrário do que o senso comum diz, né? Ah, o orixá está te cobrando, o santo está te cobrando. A espiritualidade não nos cobra nada, ela nos estende a mão, né? E se ela nos estende a mão de uma maneira tão, digamos, ostensiva, é porque por alguma razão nós temos uma necessidade também muito ostensiva de ter a espiritualidade ao nosso lado para nos dar condições instrumental para que nós possamos seguir a vida de forma harmônica, né? Uhum. E foi isso que aconteceu, né? Eu me afastei, né? Rapaz novo, queria ir para o samba, para a festa, namorar, tomar cerveja, as coisas normais da vida que são saudáveis, mas que adolescente não sabe dosar muitas coisas, né? E aí eu comecei a ter problemas de novo. Só que aí problemas mais sérios, né? Comecei a ter problemas de ordem emocional, problemas na vida em geral, né? Problemas sérios, problemas de relacionamento e problemas de saúde, né? Aí já chegou a um ponto mais. Aí as pessoas perguntam: então o orixá colocou um problema de saúde em você? Não. Eu sempre tive problemas de saúde e tenho ainda. Só que hoje, através da espiritualidade, eu entendo como lidar com isso. O que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Desenvolver a minha sabedoria. E aí eu já fazia teatro, nós já tínhamos nos conhecido nessa época. Como é que isso aconteceu, né? Como é que aconteceu o teatro na sua vida, a arte em si? Porque, além de babalorixá, você é professor de arte e pesquisador de Uhum, educação, é né? verdade. Além de ser um ótimo ator, como eu apresentei no início, né? E um ótimo ator. E é mesmo. E é mesmo. Muito somos, né, querido? Somos. Você no palco é um barato, sabe? Eu tô afastado há um tempão, né? Assim, metade da minha vida foi praticamente teatro, Sim. né? Eu comecei tarde, comecei 19, 20 anos.
Mas depois que eu comecei também, eu não parei mais, eu fui embora, vivo isso até hoje, mas assim, do teatro eu estou afastado aí há uns 12 anos, mais ou menos, porque eu resolvi seguir um outro caminho por um tempo, que era o caminho da TV, fiz TV pra caramba, e depois eu comecei a perceber o prazer que me dava preparar os atores para a TV, que é o trabalho que eu faço hoje em dia. Né? Eu preparo atores para novela, para cinema, e faço acompanhamento às vezes, o ator que está fazendo novela e tal. E isso me dá muito prazer, tá? Preparando o ator me dá muito prazer. E eu comecei a descobrir isso, né? Só que a saudade do teatro, né? Ela é um embriãozinho que fica lá dentro de você e aquilo vai crescendo, vai ganhando forma e chega uma hora que já está ali a flor da pele. É verdade. E isso está acontecendo agora, justamente agora, durante a pandemia, né? Eu fico assim, caraca, que vontade de estar no palco, né? Sim. Ué, Mas como é que foi isso para você, né? você é um grande artista desde sempre, desde que eu te conheço. E a arte ela se manifesta no teatro, no cinema, na TV, Eu sou no escritor acompanhamento, né, também, né? Me tornei dos escritor. jovens. E você sempre teve uma característica que sempre me chamou a atenção. Você sempre foi muito generoso, né? Eu sempre tive dificuldade, desde lá de trás, em lidar com as pessoas, porque às vezes as pessoas são muito competitivas de uma maneira tóxica, e isso sempre me assustou muito. E eu Isso me sempre incomoda vi em até hoje, você, sabia? Isso me até incomoda. hoje. Eu não acredito em competição. Eu acho que o futuro da humanidade é abandonar isso e partir para a cooperação, Com sabe? Eu certeza. acho que a cooperação é o futuro da humanidade, sabe? A Com competição é o certeza. equívoco. A minha avó dizia, dizia um ditado da roça, que o que é do homem, o bicho não come. Ah, Eu isso é acho que clássico. cada um tem sua estrela, né? Não tem como você tirar algo que é meu e nem eu tirar algo que é seu, o seu momento. Mas a gente sabe que tem esse comportamento tóxico desde sempre. E você não era assim, você sempre foi uma pessoa muito generosa. Isso me chamava a atenção. E Eu eu sempre fui acho que muito dos amigos, né? Eu sempre fui muito dos amigos, assim. Eu não tinha verdade, problema com isso. Às vezes eu fazia um puta trabalho, assim, na televisão, sabe? E ganhava uma grana, um cachê maravilhoso. E eu saía com os amigos e, sabe, eu não esquentava. Eu sempre fui meio que daquela opinião de que gastar dinheiro com os amigos é um dinheiro bem gasto, né? sim. Então, às vezes eu tava bem, eu falei assim, pô, cara, vamos tomar uma chopp ali. O cara, pô, tô sem grana. Eu falei, ih, rapaz, vamos lá. Né? Verdade, Eu nunca esquentei com verdade. isso. Sempre fui muito assim, né? De compartilhar com os amigos a felicidade em forma de dinheiro, né? Que a gente recebe às Com vezes. certeza. Uma das maiores riquezas que nós temos, e Ouro Milá diz isso, né? São as boas companhias, né? São os bons amigos. Então, estar bem acompanhados e em bons momentos, que a gente leva no nosso coração para sempre, né? Vale mais do que dinheiro. E não me espanto nada a forma como você está desenvolvendo sua arte hoje, porque você aliou o seu potencial artístico à sua generosidade, porque o trabalho de ensinar e de acompanhar é isso, né? É doação e é uma retroalimentação, porque a pessoa que doa, ela se alimenta também daquele que está crescendo, que está seguindo, né? Nossa, bacana isso que você está falando, assim. Eu agradeço muito, assim, você está me Não, dizendo essas coisas, porque você está me dando uma explicação que está me ajudando a ver a minha vida de uma forma diferente, sabe? sim. Está agregando um ponto de vista que eu estou assim, caramba, eu não parei para analisar tão profundamente assim como ele está falando, né? E, Eu acredito nossa, muito, isso é uma teoria minha, tá? Nesse momento eu não estou falando em nome da religião, mas eu acredito que, por exemplo, um trabalho como o seu é muito semelhante ao meu trabalho dentro da espiritualidade, porque o trabalho de orientação, de ensino, de condução, é um trabalho espiritual também e é um elo caramba, importantíssimo no progresso da nossa humanidade, porque, né, o meu sucesso vai ser menor se os outros não tiverem sucesso também. Então, exatamente. cada um que
A cada estrela que se acende, a minha também se acende um pouco. Então, o trabalho do A velha educador, história, né? do professor. Não adianta eu ser feliz enquanto tem um monte de gente que não é. Então, eu não sou Exatamente. verdadeiramente feliz, eu estou tendo um momento de alegria ali, um momento de felicidade que vai acabar. Porque eu estou no meio de um Exatamente. monte de gente que não está feliz. Exatamente. Isso é a gente se começar a se preocupar um pouco mais com o bem do próximo, né? Porque o nosso Sim, bem vem de carona, né? Com o com bem que a gente certeza. faz ao próximo, né? O nosso progresso espiritual ele está ligado ao progresso espiritual do coletivo, né? Então, nós estamos aqui num processo de autoconhecimento, né? De autoconhecimento, mas para isso eu estou intimamente, né? De uma forma indissolúvel, eu estou ligado ao coletivo. Tanto que o candomblé ele é uma religião do coletivo. É claro que se você vai ali abaixar sozinho no pé do seu orixá e pedir, ele vai te ouvir. Mas, por definição, os nossos rituais eles precisam do coletivo, né? Tem um provérbio africano que diz que sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Então, a gente tem um desenho, um A filme, gente está né? precisando viver Avatar. esse provérbio no Brasil, sabe? Sim, o E junto a gente vai Brasil, mais longe, né? o Brasil tem um problema sério, eu acho, de educação global, né? De princípios, né? E do que realmente interessa. Tem um filme, o Avatar, né? Que tem uma cena que eu lembro que se o candomblé pudesse ser definido, eu acho que é aquela cena, né? Quando a tribo está em volta da árvore maior, né? De Ewa, que por acaso também é um nome parecido com uma divindade nossa, né? Ewa. O candomblé é aquilo, né? A nossa potência aumenta na medida em que nós estamos conectando as nossas energias no coletivo. Tanto que algumas Então, divindades, desculpa. elas não são individualizadas, elas são um coletivo. Não tem uma personificação individual. Ela é um indivíduo, como a nossa ancestralidade. Todos nós que morremos vamos fazer parte de um coletivo, né? Mas Por então, exemplo. vamos lá. Vamos voltar que a gente se perdeu aqui um pouquinho. É Mas a verdade. gente se perdeu Sinal que o papo tá maravilhosamente. bom. A gente se perdeu maravilhosamente porque foi uma perdida maravilhosa. Nunca me encontrei tanto numa perdida. Mas então, como é que o candomblé foi parar na sua vida? Já estava na Unirio. Eu, na verdade, eu já tinha começado a me interessar pelo candomblé através de uma coisa que eu acho que já não existe mais, que são os programas de rádio, né? Antigamente, nos programas das emissoras AM, né? Tinham muitos programas de umbanda e de candomblé. Tinha desde melodias de terreiro, de Dona Balbina Bus, né? De outras figuras emblemáticas da umbanda, como Arlete Moita, Jair de Ogum, mas também já tinha os programas de candomblé, dos candomblés tradicionais, como Dona Regina de Oxóssi, como o seu Luiz de Jagum, o seu Léo de Oxaguian. E eu comecei a ouvir esses programas e ficar bastante interessado. Minha mãe trabalhava nessa época no aeroporto internacional. Minha mãe era da Receita, né? E ela tinha uma amiga que era da faxina, Dona Marlene, que ela certa vez convidou minha mãe para ir a uma iniciação de orixá. E essa iniciação, o pai de santo era esse senhor Léo de Oxaguian. Minha mãe não foi, mas ela se interessou em fazer um jogo. Só que aí minha mãe adorava jogar. Ela não era interessada em frequentar, mas ela adorava jogar cartas e a cartomantes, né? E ela foi jogar esses búzios. Só que o que minha mãe fazia? Ela me levava junto, porque ela achava que eu ia poder saber se a pessoa era, era trambiqueira ou era séria, né? Vou Eu levar nem meu filho, tinha, meu filho vê tudo. eu nem tinha esse conhecimento, eu só tinha uma espiritualidade. Mas é coisa de mãe, né?
Isso é coisa de mãe, né? Mãe acha que o filho é tudo. Ah, meu filho viu, a gente já vê tudo. E aí eu tinha que ir a tudo, que cada um que minha mãe, alguém falava para minha mãe, ai, tem uma pessoa que bota cartas maravilhosas. Lá ia minha mãe, eu ia junto, né? Alguns realmente eu não gostava, mas o Léo de Oxaguian, eu achei ele um homem muito sério, e era realmente um homem muito sério. Infelizmente, estou falando de pessoas que já não estão mais conosco fisicamente, mas que foram pessoas que deixaram o seu nome aí dentro do que eles se propuseram a fazer. E eu acabei que eu fiquei muito amigo do Léo de Oxaguian, porque também ele era um homem que ele ficou amigo da minha mãe, mas veja bem, na época minha mãe tinha 40 e poucos anos, a idade que eu tenho hoje, e ele tinha 30 e pouquinhos, e eu tinha 20, 19. Então a gente ficou muito amigo, né? Ele me ensinou muitas coisas da vida espiritual e da vida social. Foi um grande amigo. Até por isso que ele não foi o meu pai de santo, porque a gente ficou muito amigo, e aí perde um pouco a formalidade que é necessária entre um filho e um pai, né? E ele começou a me levar aos candomblés. E eu achava mó barato, porque é totalmente diferente da Umbanda, né? A Umbanda tem coisas muito bonitas, né, na sua ritualística, mas o candomblé ele é muito efervescente, né? Aqueles orixás dançando, aquela festa, né? E realmente as pessoas festejavam. Depois que acabava o candomblé, eles começavam a tocar samba de roda, eu achava tudo aquilo maravilhoso, né? Na verdade, eu estava muito mais interessado na festa do que no sagrado. É E porque eu comecei a unia frequentar. duas coisas que você já. Unia uma coisa que você já gostava com a outra que você estava Sim, conhecendo, né? exatamente. E isso é um aspecto do candomblé, claro, né? Guardada as devidas proporções, mas essa ligação do profano com o sagrado é algo que me chama atenção até hoje, né? No sentido de o africano ele confraterniza, né? Realmente, né? O orixá para ele é alegria, é uma festa, né? Não é à toa que você é Enfim, ator, né? exatamente. E a Tem ritual, algum outro profissional que transita tanto entre o religioso e o profano que o ator? Não tem, não, né? Eu acho que o ator não tem. é o ápice disso, né? O ator, ele está ali, né? Ele é um pé no profano, outro pé no espiritual, no religioso, né? É Exatamente. A muito nossa arte interessante. tem isso no DNA, né? A nossa profissão, né? Exato, né? É saber viver o profano e o sagrado de forma uníssona e harmônica, né? Uhum. E aí eu fui conhecendo de lá, fui conhecendo de cá, mas acabou que a gente perdeu um pouquinho o contato, né? Quando eu entrei na faculdade, aí uma das peças, né? Que na Unirio você precisa fazer um número X de peças para se formar. Uma das peças que eu fiz, depois da temporada da Unirio, nós fomos fazer uma temporada no Museu da República. E lá eu não tenho até hoje um grande amigo, John Vaz, que também é um ator maravilhoso, aí que faz trabalhos solos lindos. Ele estava no elenco, nós ficamos muito amigos também. E aí nós começamos, e ele adorava candomblé também. E aí ele tinha um amigo que era aderecista e que ele trouxe para essa peça, que vinha a ser o irmão carnal do homem que se transformou no meu pai de santo. E Olha, aí a gente foi fazendo amizade, né? Naquela época a gente ainda muito novo, né? E aí ele falou: "Ah, você não quer ir a um candomblé na casa do meu irmão?" Eu falei: "Ah, vou." Eu me senti seguro, né, tal, de ir por ser uma pessoa conhecida. E aí eu fui sozinho, porque eu nunca tinha ido a um candomblé assim, sem uma outra pessoa de candomblé, né? Eu uhum. sempre ia com esse meu amigo que já era um pai de santo. E aí eu fui nesse candomblé sozinho, e aí lá eu realmente eu voltei a ter, comecei a passar mal como já não passava há muito tempo, porque eu estava afastado da Umbanda, né? Desde Uhum. então. Aí eu comecei a passar muito mal, tal, e aí foi aquele processo, né? Fui conhecendo, fui lá jogar,
E aí eu me iniciei no dia 25 de outubro de 1997. Eu estava com 22 anos. Aí, aos 22 anos, eu me iniciei no candomblé, e aí, de lá para cá, muitas coisas, né? Eu aprendi muitas coisas, eu vivi de bom, de ruim. Eu acho que é importante que as religiões façam a sua autocrítica, né? Porque a sociedade do candomblé também é uma sociedade complicada, porque é uma sociedade que lida com segredos, que lida com forças que nós acreditamos que podem ser alquimizadas, digamos assim, para diversas finalidades. E o problema é que muitas pessoas dentro do candomblé têm o conhecimento, mas não têm a maturidade e sabedoria, né? E aí nós temos muitos problemas dentro da sociedade do candomblé. Mas o orixá na minha vida foi essencial, assim, né? E de lá para cá foi uma longa jornada, né? Depois de 3 anos de iniciado, 3 anos e pouco, meu pai de santo faleceu. E é complicado, né? Você encontrar uma outra casa quando você é iniciado em candomblé. Aí, dentro da própria Unirio, eu tinha e tenho um grande amigo também, ator, Bruno Baltazar, e ele era de uma casa de candomblé também, e ele também teve que sair da casa iniciática dele. E nisso eu já estava com 25 para 26, né? Ele foi para uma casa tradicionalíssima, e ele estava com medo, né? Porque ele não conhecia ninguém. E aí ele me pediu para ir com ele na primeira festa que ele ia como filho da casa. E eu estava sem pai de santo, né? E eu fui, né? Mas eu estava sem fio de ponta, estava sem nada. E era uma festa muito grande, muita gente. Eu fiquei num cantinho do terreiro e tinha um orixá dançando, que era o mesmo orixá que o meu, Airá, né? Uma qualidade de Xangô. E o orixá, mesmo a pessoa aonde o orixá estava incorporado, né? Não me conhecia, mas ele veio dentro do povo, veio passando por dentro do povo. Quando parou na minha frente, ele abriu os braços, me abraçou, e aí eu fui para esta casa também, que é o Axé Opô Afonjá. O que significa axé ou já? Ok. Todas as casas de candomblé geralmente começam com a palavra ilê. Ilê quer dizer casa, né? O axé é a força espiritual, é a força que dinamiza tudo o que acontece dentro do nosso sagrado. É uma casa de força espiritual, ilê axé opô. Opô quer dizer braço, né? Ou pode também representar, por associação, algo que te sustenta, o sustentáculo, né? As casas de candomblé, algumas, geralmente têm um poste central, né? Que é uma das formas da gente entender o que é um opô, é uma viga, né? Então, é uma casa de axé sustentada por Afonjá. Afonjá é uma qualidade de Xangô, Xangô Afonjá, né? Dizem que ele foi um general, né, dentro do reino de Oió, que era o reino de Xangô. Então, ele é considerado também, dentro do culto, como Xangô. Então, ele é Axé-Opô Opô Afonjá. Essa casa ela foi fundada por uma senhora que saiu da Casa Branca do Engenho Velho, que foi a primeira casa de candomblé queto aqui no Brasil, né? Ela foi, ela foi fundada como foi uma barroquinha, né? Mas hoje ela é conhecida como Casa Branca, porque era uma Casa Branca do Engenho Velho, que é o bairro aonde ela foi fundada. E aí ela saiu desta casa numa época em que a Ialorixá da casa morreu, e na escolha da sucessora não houve acordo entre algumas pessoas. Então, 2 grupos saíram. Um grupo saiu e fundou o Gantuá, de Mãe Menininho, e o outro fundou o Ilê Axé Opô Afonjá. Ao contrário do que muitos acreditam,
Mãe Aninha chegou a cuidar de algumas pessoas em Salvador, antes de fundar sua casa, mas a primeira casa que ela fundou realmente foi aqui no Rio de Janeiro, na Pedra do Sal, né? Por isso que tem Ilha Pó-Fonjá no Rio e Ilha Pó-Fonjá em Salvador. As duas casas são matrizes, mas a do Rio de Janeiro foi fundada no finalzinho do século XIX. O Ilha Pó-Fonjá de Salvador foi fundado logo na primeira década do século XX, e que é aquela casa maravilhosa que nos enche de orgulho também e do qual nós todos nos sentimos filhos também. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro, dentro da tradição Queto, 3 casas que são consideradas casas tradicionais. A Casa Branca, o Gantuá e o Axé Pó-Fonjá, do qual eu faço parte. Ah, que bacana, que bacana. Agora, assim, existia, assim, o candomblé realmente surgiu quando no Brasil, assim, com essa denominação? Sim. Na verdade, existe um estudo sobre isso, eu não vou falar sobre ele, porque eu não tenho lembrança exata sobre a origem, o nome que se deu a Mais essa ou menos assim, manifestação. né? Século XIX, Não, século século XIX. Quando começou o processo de libertação, é, já estavam aqui como escravas 3 rainhas, 3 princesas africanas, porque, né, não existia isso. Eles traziam os escravos, eles não queriam saber qual era a patente ou qual era o lugar dessa pessoa, né, na pirâmide social. Mas Eles colocavam todo. já existia um processo, né? Um movimento de religião africana já desde o início, né? Da vinda dos negros escravizados, né? Sim, os cultos eram feitos na senzala. Até por conta disso, isso é uma das histórias que explica o sincretismo. Os Aham. católicos obrigavam aos africanos a aceitar a religião cristã católica. Uma das formas era colocar dentro das senzalas, né, um altar católico, e alguns escravos fingiam adorar aqueles santos católicos, mas embaixo do altar estavam os assentamentos, né, os assentamentos ibás dos orixás. Então, já tinha, né, eles sempre buscavam é, manter essa chama acesa, apesar de tudo, né? E foram 400 anos tentando manter essa chama viva. É Exato, achei complicado, assim, né? pô, foi uma vitória, né? Porque, nossa, que força de vontade, né? Que determinação de manter essas tradições que atravessaram 4 séculos, né? Então, É, assim, pô, isso é uma força incrível, né? Isso é incrível. alguns povos conseguiram até trazer coisas dos seus orixás, né? Não é o que eu vou falar aqui não é segredo. Eu não estou quebrando segredo. Todas as pessoas hoje em dia que leem sabem que a representação maior de um orixá num assentamento é a pedra, né? Você consagra uma pedra onde você concentra a força do seu orixá ali. Muitos ancestrais conseguiram trazer as suas pedras, né, para cá e manter o culto. Muita coisa se perdeu e muita coisa se manteve. Até há pouco tempo, o governo do estado do Rio de Janeiro, por força de muita luta de nossas sacerdotisas, né, em especial a luta de Mãe Meninazinha de Oxum, que é uma das grandes lideranças de candomblé do Rio de Janeiro, conseguiu fazer uma parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar para que se transferisse, né, porque a polícia, no final do século XVIII e XIX, no final do século XIX e XX, quando o candomblé era proibido, e só deixou de ser proibido por uma lei que Getúlio Vargas fez a pedido de mãe Aninha, a nossa matriarca. Até então o candomblé era proibido, então a polícia realmente entrava nos candomblés e levava tudo embora, aprendia como
prova de crime, né? E isso ficou guardado anos na Polícia Militar. E tanto que eles criaram um museu da Polícia Militar, onde tinha uma ala que só tinha só as coisas que eles aprendiam dos terreiros de candomblé. E isso foi esse ano, foi devolvido ao povo do candomblé dentro de um museu, e está hoje no Museu da República, que eu não acho exatamente o lugar mais adequado, mas que já é alguma coisa, né? Já entrando nesse, já que a gente está entrando nesse assunto de preconceito e tal, assim, como é que foram esses primeiros anos do candomblé, né? Porque quando surgiu essa denominação, essa como é que eu vou te dizer, essa constituição, né, do candomblé, isso não deve ter sido muito bem recebido, né? Porque como é que foi isso aqui? Porque surgiu uma na Bahia e no Rio, né? Foi um processo dificílimo, custou muito sangue, muita luta. Nós temos aí vários estudos e livros que falam sobre isso. Temos obras de o próprio Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. Maravilhoso, e a série, né? Exatamente, a série maravilhosa marcou minha vida também, e o livro também. E Tenda dos Milagres nada mais é do que a descrição de Jorge Amado falando sobre a luta do seu protagonista, que esqueci o nome agora. Era o Nelson Xavier que fazia, cara. Era o Nelson Xavier, eu só não lembro do nome do personagem. Nelson Xavier novinho ainda. Novinho. Tem um filme, antes da série, tem um filme também que é muito interessante, que é a mesma história, mas com outro enfoque, e que fala de toda essa luta deste homem, deste protagonista, que tinha que lutar contra o racismo na vida dele, porque o protagonista era um homem que era um dedéu e que depois ele tinha muito estudo e muita erudição, mas por ser negro ele não era reconhecido na academia, né? E na luta dele, porque não bastando ser negro, ele era ogã de uma casa de candomblé. Então, Tenda dos Milagres fala muito nisso. Então, foi uma luta muito grande aqui e lá, né? Muitos pais e mães de santo foram detidos e presos, né? Tem uma história, tem uma figura conhecidíssima que, inclusive, é falado em Tenda dos Milagres, que é o nosso pai Procópio de Ogum, que era, né, muitas vezes foi preso. Enfim, o preconceito se deu de várias formas. Primeiro, pela instituição, né? A lei não reconhecia aquilo como algo, como religiosidade, reconhecia como vadiagem, né? E como satanismo, enfim. A segunda coisa já era a própria situação social do negro, que ele era muito pobre, ele não tinha condições de culto, né? A situação do negro pós-escravidão era uma situação bem parecida de escravidão, né? Onde tinha que trabalhar muito para se ganhar pouco e sem possibilidade de ascensão social. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma demonstração pública de preconceito urbano, né? Quando o prefeito Pereira Passos faz a reforma do Rio de Janeiro e ele empurra todos os negros e pobres e terreiros para lugar nenhum, na verdade, né? Aí nós fomos encontrando, né, as grandes periferias, que nem eram periferias, na época eram lugares rurais, né? Caxias, Nova Iguaçu, né? São João de Meriti, Coelho da Rocha, né? Eram lugares que não tinha nada, né? Isso aconteceu muito forte ali onde hoje é o Terreirão do Samba, né? Porque ali existiam várias Porque casas. ali tinha a Praça 11, né? Que veio acabar ainda anos depois da reforma de Pereira Passos, né?
Mas ali, naquela tudo. área ali, desde o porto, né, desde o Cais do Valongo, aonde os africanos chegavam ali na Pedra do Sal, até ali a área da Praça 11, Lapa, era um lugar onde os negros e os pobres iam se aglomerando sem nenhum tipo de infraestrutura, saneamento básico. Tinham muitos cortiços ali. Muitos cortiços, e a população mais carente, entre elas, massivamente os africanos, né? Eles começaram a abrir os seus terreiros ali na Pedra do Sal. Tanto que o Axé Opuafonjá ele é aberto ali na Pedra do Sal. Só que com a reforma, foram todos empurrados. Nós saímos da Pedra do Sal e fomos para São Cristóvão. Nesse período, Manhaninha já tinha ido embora para Salvador e ela deixou uma filha de santo tomando conta do terreiro aqui, que foi o primeiro Xangô que ela iniciou, que é a Mãe Agripina, que é a segunda sucessora da nossa casa, né? Mãe Agripina, depois que Mãe Aninha foi embora, ela ainda ficou um pouco em São Cristóvão, mas também, naturalmente, né, a população pobre foi sendo obrigada, foi sendo empurrada para as periferias, né, por questões econômicas, o aumento, né, do custo de vida naquela área. E aí, em 1947, Mãe Agripina vai para Coelho da Rocha, aonde nós estamos até hoje, onde a casa matriz se encontra até hoje. Então, mas o preconceito era muito grande. Dentro das histórias do Opuafonjá, os nossos antigos contam que as cerimônias eram feitas nos fundos da casa, no fundo do quintal. E eles pegavam os filhos de todos aqueles filhos de santas crianças que frequentavam a casa, elas ficavam na frente da casa jogando bola, brincando, para fazer barulho, para que quando a polícia passasse, ela não desconfiasse que havia candomblé lá atrás. Porque senão eles invadiam, furavam os atabaques, e quem é de candomblé sabe o quanto é dispendioso furar, quebrar um atabaque, né? Porque um atabaque não é só um instrumento, ele passa por rituais, e eles quebravam os atabaques, alguns levavam roupas de santo, assentamentos, quando não prendiam o seu sacerdote, né? Isso também acontecia em Salvador. Muito. A gente viveu um período assim de uma certa paz, né, entre aspas, né, porque esse preconceito sempre teve. Mas a gente, infelizmente, está revivendo agora um momento muito forte de intolerância contra as religiões de matriz africana, né? Violento mesmo, né? Violento Como mesmo. foi lá no início. Sim. Né? Como ou até mais. Questão, né? Como o candomblé vem lidando com isso atualmente? Olha, é uma situação muito complicada. Nós vivemos aí, né? A gente vem acompanhando, quem está mais tempo na religião e na vida, vem acompanhando aí desde o final dos anos 70 e anos 80, o crescimento das igrejas neopentecostais aqui no Brasil, né? Não posso falar desse movimento lá fora, e são igrejas, né, que crescem desde lá do início, baseados nesse antagonismo que eles criaram com as religiões de matriz africana, né? Porque, veja bem, a minha situação aqui como sacerdote, ela é delicada, parece que eu vou falar de uma outra religião, mas eu me sinto, por outro lado, à vontade, porque eu acredito que as igrejas neopentecostais, como elas estão se articulando hoje, e se nós olharmos lá para trás também, a gente não está falando só de uma doutrina religiosa, a gente está falando de um plano de poder, né? Eles não têm, e isso os próprios evangélicos falam, né? É muito parecido com o movimento das vertentes fanáticas, né, das religiões árabes, né? Porque assim, se você pega o Alcorão, é maravilhoso. Sim. E eu conheço várias pessoas de religiões árabes que
que realmente entendem a sua religião, Sim. sabe? E criticam realmente aquelas vertentes que levam a coisa ao pé da letra, né? E a ponto de fanatizar e de criar uma situação que é totalmente inversa ao que é pregado pelo Alcorão de verdade, né? Exatamente. E a gente está vendo isso muito parecido aqui, né? Porque se você vai pegar o mandamento master de Cristo, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Ama É a o Deus sobre todas básico, as coisas e ao né? próximo como a ti mesmo. Como você pode amar a Deus sem amar ao próximo e vice-versa? Sim. Não, Se não a tem Bíblia fosse a fluente, né? Constituição, né? Essa máxima de Jesus seria uma cláusula pétrea, né? Seria, é a regra Certo. de ouro, é a mais... E na prática, a gente É porque não eu vejo vê. isso também, assim, não são todas as pentecostais. Não, nem todas as Não pessoas, né? são. Tem umas que compreendem perfeitamente isso, sabe? Não gostam, natural, porque são de outra linha religiosa, mas não promovem a perseguição porque se baseiam no mandamento de Jesus. Eu iria até mais à frente, eu acho que não é uma questão. Eu não entendo por que razão uma pessoa não pode gostar de uma coisa que você não se identifica. Você só não se identifica porque realmente o sagrado é um passaporte pessoal intransferível. Cada um descobre a sua forma de lidar com o sagrado, que pode ser através de uma religião ou não. Eu E eu penso que acredito. você pode até não gostar, mas o fato de não gostar significa que você tem que destruir? Exatamente. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa Faz muito gregária sentido. em relação à religião, mesmo. Eu nunca tive nenhum problema, já fui a igrejas evangélicas de vários matizes, mas a partir do momento em que De eles todas as começaram religiões. a se embasar nesse antagonismo e começar a desenvolver uma proposta de poder para uma proposta de supremacia para diminuir e prejudicar os outros, aí eu já não posso ser afinado com esse tipo de pensamento. Em Nem nenhuma tem religião, como em ser nenhum afinado lugar, com esse né? tipo de pensamento se você tem a cabeça no lugar, porque eles estão Exatamente. indo contra a própria religião deles. A Exatamente. base E eles realmente fundamental eles desenvolvem, quando eu digo eles, os maus é, evangélicos, digamos assim, claro, a gente né? não está falando de quem pratica a sua religião, católica ou neopentecostal, da Eu venho forma conhecendo que muitas vão. lideranças evangélicas que vêm se levantando contra esse movimento. Porque também, Alex, eu penso que hoje em dia alguns evangélicos eles estão falhando, os que não praticam a violência, mas se omitem, eu acho que também acabam fazendo parte da violência. Porque se eu sou um sacerdote de candomblé e eu vejo uma pessoa dentro da minha religião fazendo algo que prejudica o público e o bem comum, eu vou, de alguma forma, me manifestar contrário àquilo. E muitos sacerdotes de candomblé fazem isso. Nós somos até, às vezes, nós monitoramos demais. Quando a gente sabe que algum sacerdote falou ou fez alguma coisa que depõe contra a religião, nós vamos nos nossos canais e falamos: nós não aceitamos isso, nós não concordamos com isso. A gente não pode entrar na casa da pessoa e impedi-la de fazer o errado, mas a gente pode dizer que nós não fazemos parte. E eu acho que esse movimento, né, de violência e de intolerância precisa ser estacionado. Muitas coisas já aconteceram, respondendo a sua pergunta. Nós temos, hoje em dia, uma grande figura, nosso tio, que nós respeitamos muito, que é o Babalaô Ivanir dos Santos, que foi o idealizador da caminhada, né, contra a intolerância religiosa, que vem acontecendo no Rio de Janeiro anualmente, menos agora por conta da pandemia. Ele vem numa luta, né, no sentido de promover leis e de pedir por oficialização de leis de proteção, né, e de punição da intolerância religiosa.
ele que conseguiu abrir um departamento da polícia que agora só trata de casos de intolerância religiosa, porque hoje nós sofremos ameaça no Brasil todo, especialmente no Rio de Janeiro, de uma milícia chamada Traficantes de Cristo ou Exército de Jesus, que eles invadem os terreiros de candomblé fortemente armados, ameaçam os seus zeladores, quebram e destroem toda a estrutura arquitetônica do barracão e obrigam os seus sacerdotes a quebrar os seus objetos sagrados, né? E, às vezes, a pessoa, mulheres de idade, senhoras idosas, tem que sair correndo somente com a roupa do corpo de seus terreiros que são construídos com tanto sacrifício, né? Eu acho assim, Então, tem esses nomes, né, de guerreiros de Jesus, mas são tudo menos de Jesus, né? não, com certeza. São menos de Jesus, porque, pô, Jesus nunca pregou nada disso, sabe? Exatamente. É justamente o inverso, Mas né? essas igrejas, elas florescem na ignorância das Sim. pessoas, né? Na falta, É na triste educação isso, né? precária do nosso país, né? Você vê pessoas usando essa máscara religiosa para promover o ódio, que vai Exatamente. totalmente de encontro, né, de forma a denegrir os verdadeiros ensinamentos de uma religião, sabe? Isso é muito É. triste, sabe? Eu acho que seria Infelizmente. uma das piores hipocrisias que poderiam existir, né? Eu acho triste isso. Eu espero que isso seja uma nuvem negra que vai passar, porque o vento vai continuar soprando. Sim, por Isso há de inhação. passar, né? Não tem como parar o vento, né? O vento vai É. continuar soprando. A gente tenta ver o lado positivo de tudo, Alex. Eu acho que todo esse movimento horrível e fruto de ignorância, de oportunismo, de quem fomenta esse ódio todo no coração das pessoas que estão aí desvalidas, porque eu considero essas pessoas que oprimem, que violentam o outro, são pessoas doentes, né, sem orientação na vida. Eu acho que isso valeu para que a comunidade do candomblé se unisse, né? Porque a natureza da nossa religião às vezes nos obriga a nos isolarmos muito, né? Embora seja uma religião gregária, a gente tem tantas demandas dentro de uma casa de candomblé, né? Desde resolver uma infiltração até atender um caso de saúde urgente, né? Que a gente, às vezes, acaba se encastelando. E essas questões trouxeram, né, os sacerdotes para o diálogo, né, e para conversar sobre essas questões e formas, dentro da legalidade, de nos defendermos, né, e de manter a nossa tradição sem desrespeitar a tradição e a fé de ninguém. Né? Seguindo essa Naturalmente. linha, perdão, deu uma travadinha aqui para mim, mas já voltou. Seguindo essa linha, eu queria falar um pouquinho da agenda LGBTQIA+, porque, de certa forma, existe aí uma quase uma união ali do candomblé, uma proximidade muito grande, né, com esse movimento, né, em alguns momentos até quase familiar. Eu acho isso muito interessante. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa relação entre esse movimento, né, que começou LGBT, né, e aí foi agregando, né, que eu achei interessantíssimo, né, porque foi abraçando os outros, não se separou. Sim. Isso é muito bacana, né? E qual é essa relação entre o candomblé e qual a relação, como o candomblé entende essa agenda LGBTQIA+. Sim. O candomblé, historicamente, ele é também um local de acolhimento, né, dos que são marginalizados pela sociedade, né? Pela nossa religião ter sido marginalizada a vida toda, né? E isso que eu falo também tem vários estudos, né? O espaço do terreiro de candomblé
como um espaço de acolhimento de negros, de pobres, de mães solteiras, de pessoas que são colocadas à margem, né? Pelo fator histórico, pelo fator sagrado também. Se nós formos olhar nos mitos dos nossos orixás, os nossos orixás eles são muito à frente, desculpa, à frente do nosso tempo. Se a gente for pensar de uma perspectiva cristã, né? Os nossos orixás, eles não demonizam as relações amorosas, não demonizam o sexo, né? Então, o candomblé ele tem um olhar, por um lado, acolhedor, né? Então, ao contrário de outras religiões, em alguns momentos da história, a nossa religião tem donas de casa, tem domésticas, pedreiros, profissionais da noite, né? Nós não temos, né, não alimentamos esse tipo de preconceito. A questão LGBTQIA+, ela é uma realidade no candomblé, antes até dessa agenda ser oficializada, né, como uma agenda, porque o candomblé é uma religião, no Brasil, essencialmente feminina, matriarcal, mas o papel do homem dentro do candomblé é importantíssimo, né? E o papel do homem homossexual foi decisivo, né, na história do candomblé, né, brasileiro, né? Grandes sacerdotes que conseguiram levar o nome do candomblé para um lugar de destaque são conhecidamente zeladores e sacerdotes homossexuais, né? Embora as nossas ialorixás mais antigas elas tenham travado e travem uma grande luta, o homossexual teve um papel muito interessante, né, na propagação do candomblé e no reconhecimento dentro da sociedade moderna. Bom, a sexualidade sempre foi uma questão bem resolvida dentro do candomblé. Naturalmente, algumas casas de tradição mais antigas têm algumas práticas muito matriarcais, né? Por exemplo, as casas mais antigas de candomblé, como a Casa Branca, como o Gantuá, os homens não entram na roda, só as mulheres. São papéis muito bem divididos do homem e da mulher, né? Mas, ainda assim, nós temos um entendimento muito amplo. Agora, a questão de identidade de gênero é uma coisa nova com a qual os sacerdotes estão tendo que lidar e pensar e se posicionar. Vou dar um exemplo prático. Se eu sou, né, um filho de santo, mas eu aqui, na minha vida, eu me visto de mulher, a minha identidade de gênero é feminina, teoricamente, dentro da casa de candomblé, eu tenho que adotar uma estética masculina. E isso sempre foi visto como certo dentro da casa de candomblé, né? As pessoas antigas, quando viam, digamos, falando no termo antigo, uma travesti, né, vestida de forma feminina dentro do candomblé, isso já era visto por muitos com maus olhos, né? E hoje nós temos que realmente refletir sobre isso, sobre como nós vamos nos posicionar, né? E eu acho que, por exemplo, o candomblé ele já mudou a sua estética. Quando, por exemplo, o candomblé ele se institui no Brasil, nós tivemos que mudar a nossa estética, porque na África nós vestimos panos, né? Tecidos, as mulheres com os seios de fora, na maioria das vezes, né? Não poderíamos adotar essa vestimenta no Brasil do século XIX, né? Que tinha todas as tradições inglesas, né? Todo um figurino vitoriano, né? Da onde surge a baiana, inclusive, né? A baiana, na verdade, foi agregar o figurino da época
né, da moda, enfim, e agregar a estética simbólica da África, o pano da costa, os panos amarrados, o pano na cabeça, né? Então, nós passamos por muitas adaptações. Eu acho que talvez a gente tenha que repensar o lugar nossos filhos, né? Usando o termo novo, das pessoas que têm a questão de gênero, que têm a questão da identidade de gênero, né? E assumi-los efetivamente dentro da casa do candomblé em toda a sua essência. E as casas de candomblé, inclusive as tradicionais, elas têm abraçado essas bandeiras, né? Com uma certa resistência, né? Porque a gente sabe que as casas de candomblé é uma democracia, é um mini-reino, né? E nós temos pensamentos contrários, mas a gente abraça. O Axé Afonjá do Faz Rio de muito Janeiro. sentido, né? Na Hum? verdade, faz muito sentido que exista esse movimento dentro do candomblé, já que o candomblé cultua tanto essa questão essencial da natureza, né, dos orixás, e a questão de gênero tem muito a ver com a essência. Sim, Né? A questão de gênero tem a ver com a essência, porque você tem um corpo masculino, mas, pô, em essência você não se sente masculino. E exatamente. aí? Se a Então, gente isso tem que ser vai levado em consideração, Se realmente. a gente vai estudar essa questão nos primórdios, você encontra nas civilizações antigas essa peculiaridade, né, essa característica, né, como algo já existente, né? Dentro da cultura indígena americana ancestral, isso existe, dentro da cultura indiana, isso existe, dentro da cultura africana, existe, só que a cultura africana e a religiosidade africana ela é machista, né, em alguns aspectos, então existe uma resistência, muitos ainda pregam o que se pregava lá atrás, né, que a identidade de gênero, né, é uma perturbação espiritual. Nós de Candomblé, né, eu posso responder pela minha casa e sei que muitos irmãos sacerdotes concordam comigo, a palavra já diz, é a identidade de cada um. E para nós, não é essencial e primordial, não vai mudar, né, as coisas do ponto de vista do sagrado, a identificação que ela tem, se é masculina ou feminina, porque, na verdade, nós acreditamos que todo ser ele carrega porções femininas e masculinas, né? Agora, como ela vai lidar com isso na sua vida prática, isso cabe a cada um, né? E o que interessa para a gente dentro da vida de orixá é Iuá, que é uma palavra que significa caráter, né? Nós buscamos e incentivamos que todos os nossos filhos busquem aperfeiçoar o seu Iuá para que possa alcançar o Iuá Pelé, que é o bom caráter, através do culto aos orixás. Agora, nós temos, eu acho que como dever, trazer todas as questões de todos os nossos filhos para dentro do espaço sagrado, né? E se a questão da identidade de gênero é uma questão, ela tem que ser discutida, tem que ser abraçada, né? E Legal. eu sei que o Axé Afonjá do Rio de Janeiro, que é muito tradicional, ele já vem buscando há anos dialogar com essas questões. A minha Yalorixá, que é uma senhora de 80 anos, que teve os ensinamentos dela, mas ela sempre tentou estar atenta a todos os seus filhos e às necessidades de todos eles. E hoje a casa conta com inúmeros filhos, né? Que são pessoas ligadas à educação, à arte, à saúde, e que têm esse entendimento, e que estudam, e que são grandes ativistas dessas questões da agenda LGBTQIA+. Né? Para mim Então, faz muito sentido que o candomblé, sendo uma religião matriarcal, abrace isso como uma mãe, com né? certeza. Porque
até existe, mas a reação geralmente negativa sempre vem do pai. A mãe ela não tem essa reação negativa a um filho que percebe, que começa a se identificar com um gênero diferente, né? E a mãe geralmente ela é muito mais carinhosa nesse sentido, né? E a gente faz essa analogia com o candomblé, e parece que faz muito mais sentido, porque o candomblé, sendo matriarcal, né, é uma grande mãe, né? É, as mulheres elas são dotadas de uma sensibilidade diferenciada e os homens, né, a história da humanidade mostra que por questões políticas também se exigiu muito do homem algumas posturas e que ficaram tão introjetadas que hoje o homem, eu estou falando dos homens evoluídos, tá? Não estou falando dos homens problemáticos. Mesmo Não, os eu homens mais entendo. evoluídos, Sim, eles sim. têm Está dificuldade, implícito aí, está né? implícito, né? Para bom Eles têm escutador, para dificuldade, bom, está não implícito. é? Os homens, em geral, têm dificuldades em lidar com o papel que lhes foi imposto pela sociedade, né, de falar desde de milênios, né, passados. E a mulher ela tem sido essencial nessa conquista, né, da comunidade LGBTQIA+. E eu acho que existe realmente uma grande mudança. Eu acho que grandes sacerdotes e sacerdotisas de candomblé vêm trabalhando não só para as questões dessa agenda, como de todas as outras agendas. Cada vez mais os sacerdotes e sacerdotisas entendem que o espaço da Casa de Candomblé é um espaço social e político também, político no sentido amplo da palavra, né? Que a Casa de Candomblé ela é partidária, porque ela precisa ser assim, mas ela nunca pode ser a política, né? Ela tem que estar, né? E política, ao contrário do que muitos pensam, não se faz somente nos pleitos, né, oficiais. Política se faz dentro de todo lugar, inclusive dentro das casas religiosas. Então, muitos projetos sociais, muitos projetos sociais encabeçados A pelo política, na Popó verdade, está tem a ver Afonjá. com as relações Oi? humanas, né? Relações humanas é política, né? Exatamente. Se preocupar, ó, E, aquele pessoal está precisando de uma ajuda ali, ó. O que que a gente pode fazer para agilizar um movimento aqui que vai ajudar aquele pessoal? Isso já é política, não é? exatamente. E nós temos muitos, tem o projeto Guelé 10, que é um projeto de mulheres negras, tem um outro projeto que eu não estou lembrando, Crioula, que é um projeto já relativamente antigo, que ajuda desde encaminhar pessoas de casas de axé para projetos de preparação para o Enem, para a faculdade, como projetos de cesta básica, projetos de formação continuada na área Muito de bacana. enfermagem, cabelo, estética, e muitos projetos em Salvador e no Rio, no Axé Pofonjá, na Casa Branca, na Casa do Portão, que é uma casa tradicional de Angola, de Salvador, né? E dentro do Axé Pofonjá do Rio de Janeiro também nós fizemos Nós, eu digo enquanto Pofonjá, porque eu não pude estar lá presente por conta da pandemia, mas foi feito um projeto de cestas básicas no período da pandemia, para não só os filhos da casa em situação vulnerável, como para as pessoas do bairro também, né? Porque nós estamos cercados de uma comunidade que, embora não seja da nossa religião, também faz parte da nossa comunidade, né? Claro. Então, são muitos trabalhos. E Acho o bacana trabalho esse na agenda LGBTQIA+, também olhar tem humano. se desenvolvido com muita força. Eu acho muito bacana esse olhar humano, sabe? A gente está precisando muito disso. E assim, encalcado nisso, eu queria te fazer. A gente está chegando no final, já tem uma hora e pouco, uma hora e Nossa, muito. passou rápido, É, né? porque o papo é bom, né? O papo tá bom É, demais. Mas assim, eu queria já ir caminhando para o final, né? Até porque acho que
Tem que descansar também, né? Com certeza. O papo tá certo, a gente rala muito, né? Todo mundo. É verdade. Você, então, que, pô, tem todas essas responsabilidades nas costas, então precisa e merece ter o seu descanso, como todo mundo. Mas Verdade. Descanso é ainda saúde. puxando essa vertente, trazendo para uma visão mais global que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente está vivendo um momento de transição muito complicado, né? Mas toda transição ela remete um pouco ao caos para que Sim, depois surja alguma coisa nova, realmente sim. nova, né? Não uma coisa fabricada, mas uma coisa que precisa desse caldeirão ali, né? E a gente está passando por esse caldeirão agora. E aí eu quero te perguntar, dentro da sua visão, né, qual seria o papel do candomblé na sociedade nas próximas décadas? Como você vê isso? Olhando assim de agora, como você vê nas próximas, sei lá, nos próximos 50 anos, tudo mais? Sim. Bom, eu acho que o candomblé, além de todos esses papéis sociais e políticos, né, que a gente já conversou, eu acho que o candomblé ele pode contribuir muito nos próximos anos em ressignificar a relação do homem com a natureza, porque o candomblé ele faz com que a gente se entenda como parte da natureza, né? Quando nós tratamos com os nossos orixás e temos a relação com as águas, com os rios, com o fogo, com as matas, nós conseguimos nos colocar no lugar de elemento desse todo. Eu acho que talvez o ser humano ele tenha se colocado num lugar de protagonismo excessivo. Naturalmente, nós somos, eu acho, acredito, uma das criações mais complexas de Olodumare, né? De Deus. Nós somos parte dessa criação. E eu acho que nós nos distanciamos muito da natureza nas nossas relações, né? Acho muito Nós nos problemática essa colocamos no visão lugar de... separatista que a gente tem, né? O ser humano, É, os animais e o resto da natureza. E quando, na verdade, não tem essa separação. Uma coisa está interligada à outra profundamente. Existe um equilíbrio aí que a gente está quebrando exatamente. desastrosamente e de forma extremamente irresponsável. Né? Exatamente. Como nós exploramos a natureza, a exploração irresponsável, é, a incapacidade ainda que grande parte da população mundial tem de entender as questões do meio ambiente, que nós temos que ter uma relação sustentável, responsável, né? A própria lógica ritualística do candomblé, ela é sustentável, porque tudo o que a gente usa, a gente devolve, né? Através dos nossos rituais de despacho, né? Que o povo fala popularmente. O despacho é você entregar de volta à natureza, né? É você, ao final de uma obrigação, você tem um ritual chamado carrego, aonde você pega tudo aquilo que foi usado e que já completou o seu ciclo, você devolve à natureza de forma sustentável, de forma biodegradável, né? Então, o ser humano precisa estabelecer uma relação, né, de uma relação de respeito e de sustentabilidade, né? Estamos caminhando, substituindo materiais, tentando tirar o plástico desse protagonismo, o desmatamento, estamos nessa luta ainda tentando convencer as pessoas de que desmatar é um preço muito alto que vai se pagar, né? Tudo isso, eu acho que o candomblé ele pode ter esse lugar, né? Nós, do candomblé, estamos nos ressignificando e estamos prontos para ajudar nessa ressignificação da relação do homem com a natureza. E se entender também na relação, né? Nós também fazemos parte dessa reciclagem, né? Uma vez que nós nascemos, vivemos, morremos e somos devolvidos à grande mãe, né? Que nós chamamos de Yanlá, a grande mãe,
Onile, a terra. Então, eu acho que a gente precisa, através da educação, através da nossa educação, do nosso estudo e do que nós vamos propagar através dos nossos filhos, né, um novo modo de pensar e de viver em relação ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso entorno, à natureza, em relação ao outro. Tudo isso é uma relação saudável com a natureza, né? A relação com o outro também tem que ser saudável. Então, eu acho que o candomblé ele caminha por esse caminho, né? E eu acho que o candomblé ele tem aí no futuro um lugar de novo de destaque, né? Como foi nos anos 40, 50, e 60 e 70, né? Mas de um outro aspecto, hoje os seus sacerdotes, nós conseguimos satisfazer o sonho da nossa fundadora, né? Que Mãe Aninha dizia: o meu grande sonho, o sonho de Xangô, é que todos os filhos de Xangô, todos os filhos do Axé Afonso, pudessem ter um diploma no canudo, um canudo na mão e um anel no dedo, né? Então, não só pelo título, mas principalmente pela nossa capacidade adquirida de fazer mais, né? Pela religião e pelas pessoas, com o sagrado, mas com a ciência, né? Com o estudo. Legal. Eu queria aproveitar, quase esqueci, o papo está tão bom, a gente tem tantas vertentes de assunto, é tão enriquecedor tudo isso, que eu acabei esquecendo de uma coisa que a gente falou lá no início, que é super importante que a gente não deixe de tocar nesse assunto, que é qual a importância e qual o significado do sacrifício dentro do candomblé, né? Que é uma coisa tão pouco compreendida e, às vezes, é distorcida por opiniões sem embasamento nenhum. Sim. Na verdade, a explicação é muito simples, né? É uma lógica ancestral de um processo de fluxo de energia, de reposição, de trocas de energia. Da mesma forma que quando nós pegamos as folhas, né, nós estamos fazendo uma circulação, né, de energia, um metabolismo, né? Nós fazemos também com outras coisas, a água, as folhas, determinados minerais e o sangue dos animais, que é um líquido também que tem força e que tem propriedades energéticas que nós entendemos que são vitais, né, nesse fluxo de energia. E nós temos também a explicação através de mitos, né? E nós temos diversos mitos que explicam por que os animais se oferecem como, digamos, instrumento de troca nas relações com o homem, né? Várias relações, porque os itãs, né, que são as lendas, os mitos, eles são como fábulas, né? Porque já existiu uma época onde os animais eles viviam da mesma forma e com as mesmas propriedades do ser humano, né? Inclusive, algumas lendas dizem que os animais realmente falavam, como, de certa forma, as fábulas também, elas remontam essa ideia que é dos primórdios, né, da Europa e das lendas nórdicas, né? Que as fábulas vêm de lá também. E então nós temos várias lendas e mitos que falam sobre o animal, ele se entrega, né, como um instrumento de troca. É como se nós dessemos em troca para que nós não estejamos no lugar daquele animal, né? Como é o processo de morte também nossa, né? É uma troca, é um processo. Agora, é importante dizer que as pessoas têm umas visões, né, fantasmagóricas, né, de coisas satânicas. Aí eu sei até que isso existe, né? Existe satanismo, mas aí eu não posso falar sobre. Mas dentro do orixá, a carne dos animais, elas são usadas para alimentação,
né? Elas são usadas para a alimentação. Esse é um ponto importante que você está tocando, porque eu ia até perguntar sobre isso, né? Se era consumido depois, né? Grande parte, sim, é usado para alimentação. Isso faz todo sentido, então, realmente. Né? O que nós chamamos, né, de, além dessa questão do sacrifício, né, tudo é a questão dos axés, mas a carne ela é toda comida. Nós, tudo é aproveitado mesmo. Né? A carne do animal é comida, no caso de animais de 4 pés, o couro ele é usado para os atabaques, tudo tem o seu uso. E o pouco que não é usado, ele é devolvido à natureza. Ele é devolvido à natureza. Restituir, né, o dono, né, que nós não somos donos de nada. Nós restituímos a grande mãe, que é a Onila, é a terra, tudo é devolvido à terra. Né? Faz até mais sentido que as pessoas que, claro, obviamente as pessoas se alimentam de carne, né, vão no açougue, compram lá o seu pedaço de carne para fazer em casa, e faz muito mais sentido no candomblé, porque vocês utilizam aquilo de uma forma cerimonial e vocês se alimentam daquilo. Então existe todo um processo cerimonial que não existe no comer carne ordinário. Exatamente. No dia a dia das pessoas. Pelo contrário, nos processos de abate, a gente sabe que algumas situações têm requintes, né, de crueldade. E é importante dizer que não existe maltrato. Né? Os animais eles são sacrificados como os que vão ser sacrificados para alimentação, meramente. Agora, o nosso convívio é de profundo respeito e carinho com os nossos animais, porque os nossos animais eles são sagrados, eles são vivos, né? Eles cumprem uma função vital. Né? Eu sei que tem alguns movimentos aí de candomblé sem sacrifício, eu respeito profundamente, porque eu entendo o que a pessoa busca, né, com essa atitude, mas se você vai em todos os estudos sérios de candomblé e da religião dos orixás africanos também, a nossa religião ela é pautada nas 3 energias, na confluência das 3, que é a gente chama dos sangues, né? O sangue vermelho, o sangue preto e o sangue branco. O sangue preto é o sangue das folhas, de alguns minerais. O sangue branco é o sangue das águas, do soro, do líquido de alguns cereais. E o sangue vermelho dos animais. Então, os animais são profundamente respeitados antes, durante e depois do sacrifício, né? Porque nós temos rituais também para eles, né, nessa relação. E tudo que não é usado é devolvido à terra. Né? Então, agora, claro, eu não posso responder por outras manifestações que tem por aí. Né? De vez em quando eu vejo na internet algumas coisas que eu não reconheço como candomblé e que meus irmãos sacerdotes também não reconhecem. Então, eu não posso responder por essa outra religião. Agora, o candomblé tradicional é dessa forma. Acho que ninguém pode ser irresponsável ao ponto de querer colocar tudo no mesmo saco. Nada se pode colocar tudo no mesmo saco. Porque analisar tudo como coisas... A ignorância, né? A ignorância é a mãe de muitos desacertos no mundo, né? Então, eu ainda ouço de muitas pessoas na internet, Facebook, porque teve aquele ritual que mataram aquela criança. Eu falei, eu não tenho que discutir, acho isso execrável, isso não é um ritual, isso é assassinato, isso, né, é muito claro, né, e ponto final. E não há o que dizer. Né? Só que as pessoas colocam tudo no mesmo saco. Por isso que é importante que a gente se pronuncie. Se tem alguém de uma religião fazendo... Oi? É o observar da ignorância, né? Você não está analisando o assunto, você está pegando, olhando por alto e já está
botando um rótulo ali inadequado, né? Isso está muito em moda ultimamente, né? A pessoa faz uma análise prematura baseada em informações equivocadas e já defende aquilo como verdade absoluta, sem direito à réplica e a contraditório, né? Então, Bruno, a gente está chegando no final e eu queria te fazer uma pergunta para a gente fechar, que é qual seria, né, a mensagem que o Candomblé gostaria de deixar para as pessoas hoje em dia, né? Qual seria o principal recado a mensagem que você gostaria de deixar para a gente fechar essa nossa entrevista, né, com uma manifestação bacana do Candomblé? Sim. Bom, vou falar 3 frases que me norteiam bastante, né? A primeira coisa é a gente lembrar que o nosso ori, a nossa cabeça, é considerada uma divindade, ela é sagrada. Então, que nós devemos tratar o nosso ori como uma divindade, como um templo, cuidar do nosso ori através do estudo, do entendimento, da investigação, das boas reflexões, né? E saber que o nosso ori é o centro de toda a nossa força, porque todo o nosso corpo físico ele acaba, mas o nosso ori, no sentido da nossa cabeça espiritual, ele é imortal. A segunda coisa é que nós não esqueçamos que nós somos parte da criação de Deus, que nós somos parte de um todo que é muito maior do que a gente consegue supor, né? Então, que a gente se entenda como grande, como seres únicos, mas também como parte de um todo. E que, a partir do momento que a gente se entende como parte do todo, a gente sabe estabelecer relações saudáveis de respeito mútuo com tudo e todos, desde, né, do ser vivo mais diminuto até a grandeza maior que é o Odumário, que é Deus. E a terceira coisa que eu aprendi com o grande Babalaô na prática de vida: agradeça mais e peça menos. Essa última aí é a clássica do momento, né? As pessoas estão começando a acordar para isso, né? Bruno, muito Exatamente. obrigado. Assim, é um prazer estar conversando com você de novo depois de tanto tempo. E sendo essa conversa maravilhosa que a gente está tendo, com conteúdo espetacular, né? Obrigado. Eu confesso a você que eu estou surpreso com o tanto de conhecimento que eu recebi de você aqui e que, graças a Deus, maravilhosamente, graças a você, ao Candomblé, eu vou poder oferecer isso às outras pessoas através desse nosso bate-papo de quase 2 horas, né? Eu acho Uma que alegria. é Eu maravilhoso. agradeço a oportunidade. E Eu saudade, agradeço a oportunidade de poder... Saudade. Pós-pandemia, temos que nos ver. Eu acho que isso foi uma coisa né? que ficou muito forte desse período de isolamento. A gente tem que se ver, tem que se abraçar. Há 10 anos, 50 que não se vê, não importa, né? Porque as relações não se medem dessa forma. Uma alegria poder estar aqui com você e falando de uma coisa que me é tão cara, que eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes da minha vida, Nossa, estou muito e feliz com dando essa espaço para poder trazer pontos de vista mais esclarecedores, e sempre que precisar, eu estou aqui. O Lodomari que te abençoe, os orixás te abençoem, abençoe seus trabalhos, seus projetos. Você Estamos também, quero aí. agradecer. Muito obrigado. Assim, eu estou muito satisfeito, extremamente satisfeito com o resultado desse bate-papo, dessa nossa entrevista, que não tem nada, não foi nenhuma entrevista, né? Foi alguém com sede de conhecimento e um outro com conhecimento para passar. Eu estou achando isso fantástico, porque, nossa, estou com outro entendimento do Candomblé, né? E acredito que muitas pessoas também vão ter essa satisfação que eu estou tendo, né? Querido, um beijo no Muito teu coração. obrigado.
né? E vamos nos encontrar quando essa bagaça toda acabar. Com certeza, vamos nos encontrar, é um compromisso. Muito obrigado, a Rama do Pé, a Shélia do Mário, muito obrigado. Até lá, querido.